Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Como é bom poder louvar o Senhor Jesus, né? Amém? Amém. Você está na casa do Pai. E aqui há liberdade do Espírito para você louvar a Deus, para você adorar a Deus. Amém? Porque nós somos um povo livre no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abre a tua Bíblia, meu irmão. Um livro difícil de se achar. Quase pouco lido. O livro de Gênesis, no capítulo 35. Gênesis 35. Pô, você abre aí, vou dar uma ajeitadinha. Amém? Amém? Todos encontraram? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Gênesis 35, versos 1, diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Amém? Vou repetir. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Aleluia. O tema dessa mensagem nessa noite, meu irmão, é esse daqui. Se você seguir as instruções de Deus, você alcançará a tua vitória. Amém? Amém. Se você seguir as instruções de Deus, você alcançará a vitória. Foi interessante a forma com que o Espírito Santo de Deus falou comigo através dessa mensagem, para que hoje eu viesse estar ministrando para a vida da amada igreja, para a minha vida. Porque a primeira mensagem ela corta aqui para depois falar. Eu estava conversando ali com o pastor Adailton, e como é bom você ter experiência com Deus, meu irmão. Como é bom você poder aprender a palavra de Deus. Porque quando você está aprendendo a palavra de Deus, buscando conhecer as Escrituras, você começa então a ter discernimento com as coisas espirituais. E foi interessante que eu havia preparado uma mensagem para ministrar no dia de hoje. E eu falei, pastor, e meu coração não estava alegre de forma nenhuma. Meu coração não conseguia se alegrar na mensagem que eu já havia preparado. E ontem teve um ensaio a cantar. E aí eu ali no fundo, ali, como fico ali sempre no fundinho ali, mexendo ali no celular para estar louvando, ensaiando. E aí terminou o ensaio, nós oramos ao Senhor, como de praxe, como já costumo estar sempre orando, intercedendo pela igreja, pelo culto, pela cantada, enfim, né, no final do término do trabalho. E aí meu irmão, todos desceram, e aí eu fui apagar as luzes, e com a irmã Celinha, ela subiu a escada, esqueceu algo, voltou, e aí ela desceu, eu desci lá atrás em seguida. E quando eu parei na escada, meu irmão, que essa irmã Celinha desceu, eu fui descer, e eu senti uma fisgada tão grande, mas tão grande, na minha coxa, que ficou dolorido. E quando eu senti essa fisgada, eu percebi que o pastor daí, quando eu senti a fisgada na coxa, o Espírito Santo disse assim para mim, assim, ó, veio na minha memória, no meu espírito, Jacó. E aí o meu coração se alegrou de uma tal maneira, meu irmão, e eu falei, Senhor, o Senhor é tremendo, porque eu estava pedindo uma direção para Deus. E aí quando eu vi essa fisgada, ele ficou dolorido, meu irmão. E aí veio o Espírito Santo comigo assim, ó, Jacó. E aí ele me levou lá nesse capítulo 35 de Jacó. Eu falei, Senhor, o Senhor é tremendo. Por isso, nós temos que estar
Deus, porque é Ele quem nos direciona. E quando vi a fisgada foi automático, eu lembrei do quê? Da coxa de Jacó. Amém? Amém? Então veio o tema: se você seguir as instruções de Deus, você será vitorioso, você alcançará a tua vitória. Amém? Diz aqui o versículo 35, verso 1, que depois disse a Deus: Jacó, levante sobre a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Saul, teu irmão. Meu irmão, se você pegar lá no capítulo 32, você vai ver, meu irmão, que Jacó agora, ele prepara ali, meu irmão, para sair. Ele vai pelo caminho ali, e no caminho ele encontra com o anjo de Deus. Você vai ver quando você chegar na tua casa. E aí, meu irmão, Jacó então vem falando aí na sequência que Jacó, ele envia mensageiros a Saul, que iria se encontrar com Esaú. E aí, meu irmão, lá no verso 22, no 32, fala que Jacó então ele passa pelo val de Jaboque. E ali Jacó, ele encontra ali com o anjo. Ali Jacó, ele lutou com o anjo, ele lutou com Deus. E aí tem um livro que fala: Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Não é assim que diz o louvor? E aí diz ali no 32 que Jacó ele luta ali com o anjo. Mas não foi essa passagem que Deus me levou no versos 35. E talvez, meu irmão, esse foi um dos momentos mais difíceis na vida de Jacó. E foi justo nesse momento, meu irmão, que Deus encontrou o quê? A oportunidade para mudar a vida de Jacó para sempre. Nesse lutar com o anjo de Deus, nesse lutar com Deus. E os momentos mais difíceis, meu irmão, da nossa vida, é que nós temos, é que Deus, como nós dizemos, sempre revela algo para nos confortar, para nos dar uma experiência com Ele. O significado do nome Jacó significa aquele que agarra. Olha que interessante, aquele que agarra. Mas para que a bênção de Deus, meu irmão, se manifestasse por completo na vida de Jacó, ele teve que obedecer algumas instruções dadas por Deus, algumas condições impostas por Deus. E é isso que nós vamos ver. Qual é a condição que Deus fala para mim e para você, para que possamos ser vitoriosos, para que possamos alcançar a nossa vitória, assim como Jacó também alcançou. Porque lá no capítulo 33, meu irmão, diz que quando Jacó encontra com Esaú, meu irmão, Jacó estava preocupado porque ele pensava que Esaú vinha para acabar com ele, que o seu irmão vinha para acabar com a sua família, porque diz no capítulo 33, no verso 1, e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Olha que coisa interessante. Jacó pensava que o seu irmão ia acabar com ele, quando ele se deparasse com o seu irmão. E diz aqui que ele olha, Jacó com os olhos olhou, e eis que vinha Esaú. Mas Esaú não vinha sozinho, vinha com mais 400 homens. O que passou na cabeça de Jacó? Olha, estamos todos acabados. Meu irmão vai acabar comigo, com toda a minha família, com todos esses homens. Mas se você continuar lendo o capítulo 33, você vai ver, meu irmão, que ali Deus ele manifestou o teu Espírito Santo no meio de Jacó, no meio de Esaú, e os dois ali, diz o texto, meu irmão, que eles se encontraram, e aí eles se abraçaram, houve uma união, houve uma quebra ali, meu irmão, de rancor, de raiva, porque você sabe que Jacó lá no passado havia passado por cima do teu irmão, com o cozido, apresentando diante do pai Jacó, né? E aí, meu irmão, o 33 diz que quando ele se encontra com o teu irmão, Deus ali, eu posso ver manifestar de Deus. Depois, olha o que diz o seguinte: depois ele levantou seus olhos e viu as mulheres, os meninos, perdão, 4. Então Esaú correu ao encontro e abraçou e o lançou sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Enquanto Jacó estava pensando que Esaú ia exterminar com ele, com a sua família, foi totalmente ao contrário. E aí, meu irmão, vem no 35. E o
que me chamou a atenção foi 4 pontos importantes, 4 condições que Deus coloca agora para Jacó. E a primeira condição, meu irmão, que Deus coloca é essa daqui: levanta-te. É que diz o versículo. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te. Bom, e esse é a primeira condição que eu quero ministrar na minha vida e na tua vida. Levanta-te. O que Deus está querendo dizer com isso? Quando eu leio a palavra levanta-te, eu começo a entender que Deus estava querendo de Jacó uma postura, uma posição. Jacó, levanta-te. Não é assim? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Jacó talvez não estava prostrado fisicamente, mas sim espiritualmente. Aquele momento de dificuldade, meu irmão, para ele não foi fácil. O que é, ou seja, o que Deus não queria era ver Jacó prostrado diante da dificuldade, mas sim de pé. Vendo teu irmão vindo, o que passou na cabeça de Jacó? Estão diante da dificuldade. Glória a Deus, aleluia. Mas no 35 Deus fala: levanta-te. O que Deus fala para mim e para você: levanta-te. Tome uma postura, tome uma posição. Aleluia. Deus, meu irmão, Ele não quer que nós nos prostremos diante das dificuldades. Deus, Ele não quer, meu irmão, que nós íamos desfalecer diante das nossas situações. Deus não nos quer até mesmo como um valente soldado. Perdão, Deus não nos quer que nós confiamos no nosso próprio braço, mas Deus, Ele quer que nós sejamos o quê? Como um soldado valente na sua presença, como um soldado valente na guerra. Pronto para quê? Pronto para pelejar contra os nossos arqui-inimigos, contra as nossas dificuldades. Deus não quer que nós vamos ficar prostrados mediante a tal situação, meu irmão. Por isso, nesta noite, Deus fala para mim e para você: levanta-te. E quando eu leio a palavra levanta-te, eu entendo que Deus, Ele quer que eu venha tomar uma postura, uma posição diante de tal situação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você seguir as instruções que Deus está dando para mim e para você nesta noite, ou melhor dizendo, se nós seguirmos as instruções que Deus está dando para mim e para você, nós alcançaremos a nossa vitória, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Ainda se for um problema, meu irmão, até mesmo espiritual, mas não se curve, não se prostre, busque a Deus. Deus está dizendo: olha, levanta-te. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te. Glória a Deus, Aleluia. Levanta-se, esforce-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Não foi isso que Ele disse para Josué? glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos deixar as circunstâncias da vida, meu irmão, baixar a nossa cabeça, baixar a nossa guarda, andar cabisbaixo, entristecido, andar com as mãos, meu irmão, para baixo, como se fosse um sinal, uma forma de andar derrotado, com os ombros caídos. Quem anda assim, meu irmão, não é eu nem você que somos servos do Senhor. Quem anda desta maneira é o diabo. É ele que tem que andar assim, porque o derrotado é ele, não somos nós. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. O diabo que é derrotado, Satanás, meu irmão, que tem que andar dessa maneira, encurvado, mas não eu, não você, que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador em nossas vidas, que hoje habita o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Aleluia. Amém? Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você: se você seguir a primeira instrução, levanta-te, tenha de bom ânimo, não escureça, mas em frente. Aleluia. Siga as minhas instruções, porque eu tenho o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Eu creio. Aleluia. Jacó nesse momento estava ali, meu irmão.
palavra de Deus nesta noite e Ele está dizendo: levanta-te. Olha, você já se levantou porque você já chegou até a casa do Papai Celestial. Glória a Deus. Aleluia. Agora continue de pé na posição de soldado, meu irmão. Eu tenho que continuar de pé. Oh, glória, aleluia. Por quê? Porque Deus tem o melhor para a minha vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Agora depende de mim, depende de você querer o melhor de Deus ou não. Meu irmão, olha que o Espírito Santo de Deus vem falando conosco já há um bom tempo. Toda vez que a gente vai ministrar, um ou outro que está ministrando, é o pastor Daí, o diácono Alexandre, o irmão Robson. Sempre Deus está falando: olha, o que é para mim fazer, Deus não vai fazer. O que era para Jacó fazer, Deus não iria fazer. E o que é que Jacó tinha que fazer? Levanta, Jacó, se põe de pé, Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Qual é a tua situação hoje? Eu sei da minha. Qual é a tua? Levanta-te. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer vitória? Glória a Deus. Quem quer vitória, irmão? Esse é pela fé. Quem quer vitória? Todo mundo quer. Lógico. Eu não quero ver a derrota nem ver a igreja ser derrotada. Até mesmo porque ela não vai. Porque a palavra do Senhor é fiel a cumprir a promessa de Deus. O inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Agora nós queremos vitória nessa terra, não queremos? Então, meu irmão, nos levantemos nesta noite no nome do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Não permaneças aí, meu irmão, paralisado, parado diante a tal situação. Meu irmão, Deus tem o melhor para as vossas vidas. Deus tem o melhor para a minha vida. Ainda que a figueira não floresça, eu todavia me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vou te adorar, mesmo na luta. Vou te buscar, mesmo na dor. Ainda que a figueira não floresça, me alegrarei no meu Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, glória, aleluia, Deus. Eita, Deus, tremendo, aleluia. Não importa, meu irmão. Vamos continuar confiando no Senhor. Mas de que maneira? De pé como um soldado pronto para guerrear no meio da peleja, aleluia. Nada vai nos recuar, nada pode te recuar, meu irmão, nada pode deixar você esmurecido, você entristecido, você encurvado, prostrado diante do problema. Mas você tem um Deus Todo-Poderoso, e quando Ele diz: levanta, você levanta, e Ele age em teu favor. Bota Deus tremendo, aleluia. Oh, glória. Se Deus está falando para mim, para você nesta noite, levanta, então levanta e vai embora, meu irmão. O alvo, segue à frente, vai derrubando muralha. Aleluia. A muralha sempre vai existir na vida do cristão, meu irmão. Já você já está profetizando, só que não, meu irmão, não é isso, porque não tem vitória sem luta. Como é que eu vou contar as maravilhas do Senhor se eu não passar pela luta? É verdade. Mas a questão é, meu irmão, aí eu vou voltar lá no Monte Tabor. Eu vou grudar no meu Deus e não vou soltar dele de jeito nenhum. E vou seguir em frente. Deus tem o melhor para as vossas vidas. Deus tem o melhor para a minha vida, para a vida de cada um, de cada família que aqui hoje representa. Deus não quer, meu irmão, que você fique ali, naquele aperto, naquele sufoco, naquele desespero, não. Deus não quer ver você ali, meu irmão, naquele cantinho. Eita Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia. Naquele cantinho onde você está ali, não, meu irmão. Deus, Ele quer que você, meu irmão, prospere, que você multiplique, que você frutifique, meu irmão. Porque Deus, Ele tem o melhor fruto dessa terra para mim e para você. Mas eu preciso estar de pé, eu preciso guerrear, eu preciso prosseguir adiante no nome do Senhor Jesus, para que eu possa conquistar. Por quê? Porque
Você crê nesta noite, no nome do Senhor Jesus, e eu acredito e creio que você crê, como eu creio, senão nós não estávamos aqui, não tinha aceitado o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas. Agora, se nós cremos, meu irmão, você pode ter certeza. Cada um de vocês já é vitorioso. Por quê? Porque pelos olhos da fé. O que é ter fé, meu irmão? É você projetar e falar assim, olha, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu quero consumo, eu quero aquele carro, mas eu não tenho a condição ainda. Mas você começa, Senhor, já me vejo andando naquele carro. Aleluia. Senhor, já me vejo dirigindo aquele veículo. Senhor, mas como é bonito, mas como é gostoso, como é macio esse veículo. Começar, meu irmão, a ver aquilo que os olhos carnais não podem ver. Um exemplo, Glória a Deus. é pela fé, meu irmão. Isso é ter fé. E você vai alcançar. E o tempo certo de Deus, você vai alcançar. Mas se você se levantar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Segunda instrução para a minha vida e para a tua vida. Deus fala assim: Jacó, levanta-te. A segunda é: sobe até Betel. Esse é o segundo ponto. Vai até Betel. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Que Deus, Ele nos dá o quê? A direção para onde ir, para o que fazer, meu irmão. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jacó, vai até Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Amém? Amém. Deus agora, meu irmão, ele fala nitidamente para Jacó: sobe até Betel, meu irmão. Nesse momento, Deus estava dando o quê? A direção para Jacó, não deixando Jacó sem rumo, direcionando o quê? Aonde Jacó tinha que ir. Jacó, levanta-te. Agora Jacó vai até Betel, na casa de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Nossa, Deus. O que Deus está falando para mim e para você nesta noite? Ele está dando uma direção para você. Ele está me dando uma direção acerca do que fazer diante de tal situação. Olha, igreja, levante. Ô Senhor, já estou de pé. Agora você vai até Betel. Você estava na tua casa, você se levantou. Aí Deus disse: agora você vai lá na minha casa. Onde você está hoje? Aleluia. Você está em Betel nesta noite, na casa de Deus. Por quê? Porque Deus direcionou. Agora, meu irmão, pergunto para mim e para você, dentro do Espírito Santo de Deus: se Deus nos mandou, se Deus nos levantou, nos direcionou, agora será que Deus vai nos abandonar? Não, meu irmão, Deus está conosco, Ele está nos direcionando. Agora, qual é a situação que está difícil, que você não consegue ter uma direção? Então venha na casa de Deus onde você está, peça para Deus a direção, peça para Deus a direção que Ele vai te dar. Glória a É o que Deus. você vai fazer, como você vai agir mediante a tal situação. Amém? Aleluia. Oh, glória. Você está na casa do Papai Celestial, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Agora, para que a bênção de Deus se manifeste, meu irmão, na minha vida, na tua vida, nós temos que estar atentos ao que? A direção de Deus, a direção que Deus está nos dando. Aleluia. Por quê? Porque quando nós estamos na direção de Deus, meu irmão, por mais espinhosos, por mais dificuldades que nós temos, meu irmão, nós chegaremos no objetivo. Amém? Sim ou não? Quando nós estamos, meu irmão, na direção de Deus, ainda que seja árduo o nosso caminho, ainda que tenha as pedras,
perseveremos a nossa vitória. Por quê? Porque nós estamos aonde Deus quer que nós estejamos. Aonde? Na direção de Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso guia. Amém? Eu preciso seguir as instruções de Deus. Meu irmão, se eu resolvo hoje agir por minha conta própria, eu vou dizer para os irmãos, eu não pregaria, porque Deus não ia deixar. Porque não é o que eu quero, é do jeito que Deus quer, é na direção dele. Eu preciso entender isso. E entender isso não é somente um dia, mas todos os dias da minha vida. Eu preciso entender que Deus ele tem uma direção para a minha vida. Deus ele tem uma direção para a tua vida. Olha, de uma coisa é certa, meu irmão, a direção que Deus nos dá, que todos nós já sabemos, é a salvação eterna. Amém? Agora, existem outras direções aqui na terra que Deus quer nos direcionar para que possamos ser o que? Vencedores, vitoriosos. Amém? Amém. Aleluia. Talvez você esteja numa situação e você está perdido. Você não sabe o que fazer. Você não sabe como agir. Então ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus está falando, olha, vai até Betel. Agora, quando nós saímos daqui, continuamos indo a Betel, na casa do Senhor, porque a casa de Deus, ela é a igreja. Agora eu vou falar igreja física que é aqui, mas também na sua casa ela pode se tornar a casa de Deus. Ela pode se tornar a Betel de Deus. Porque você lá também você pode buscar a Deus, você pode clamar a Deus, você pode conversar com Deus, você pode louvar a Deus, você pode ter intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Amém? Glória a Deus. Então continuem em Betel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque é o lugar que Deus escolheu, meu irmão, para nós encontrarmos com Ele. Betel é um lugar de intimidade, da adoração. Betel, meu irmão, é um lugar onde nós podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Betel é o lugar onde nós derramamos as nossas lágrimas diante do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, vai a Betel. Como é que está a sua situação? Não precisa me falar, fala para Deus. Vai a Betel, porque é lugar de intimidade, é lugar de você falar com Deus, de você se derramar, de adorar. Ele já levanta, agora vai a Betel. Sobe até Betel. Por quê? Porque Deus ele está nos dando a direção, meu irmão. Deus ele está direcionando você nesta noite acerca do que fazer. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, eu estou tentando sair aqui. Qual é o teu problema nesta noite? Ele está te dando uma direção. Aleluia. Meu irmão, ô glória. Deixa eu dizer algo. Você que vai ver esse vídeo aqui, nessa ministração, se você está com algum problema, Deus fala para você, vai a Betel. Vai à casa do Senhor, porque Ele vai te direcionar. Aleluia. Igreja, continue em Betel. Deus vai te dar uma direção do que você vai fazer. Agora não tome a decisão precipitada. Deixa Deus agir. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus direcionar. Porque o direcionar de Deus, meu irmão, é vitória certa diante dos nossos inimigos. Amém? Aleluia. Posso ouvir glória a Deus aí? Aleluia. Terceira instrução que Deus nos dá. Aleluia.
Mas não ia adiantar nada, meu irmão, se Jacó desse uma doideira nele e fosse embora. E Deus falou: Jacó, habita aí, fica aí, permaneça nesse lugar, Jacó. Agora não ia adiantar nada se Jacó olhasse as costas e fosse embora, meu irmão. O que Deus está falando para mim e para você é que nós devemos ter o quê? Perseverança no lugar aonde Deus te colocou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Permaneça no lugar que Deus preparou para a tua vida. Só saia desse lugar com o aval de Deus, na direção de Deus, meu irmão. Se Deus ainda não autorizou, então permaneça nesse lugar. Fique firme nesse lugar, meu irmão. Nós temos que ser firmes, temos que ser constantes. Jacó, Deus disse: Jacó, não me sai daí, fique aí, permaneça nesse lugar. Não me vai sair daí, Jacó de Betel, onde eu te falei, permaneça aí na minha casa. Ou seja, estava dizendo: Jacó, persevere, porque aí nesse lugar eu tenho bênção para a tua vida. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que Deus está falando para a gente permanecer no lugar que Ele nos colocou, meu irmão, firme e forte, ainda, meu irmão, que venha o vento, mas permaneça, continue habitando nesse lugar, porque Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Agora quero trazer, meu irmão, para o outro lado da outra visão espiritual que Deus está me dando. Olha, permanecemos eu e você em Ele de Cristo, firme na presença de Deus, perseveremos, meu irmão, até o final, porque grande é a nossa vitória, grande é o nosso galardão, grande, meu irmão, é algo que está nos esperando aonde? Na cidade celestial. Aleluia. Permanecemos o quê? Na casa de Deus. Para quê? Para herdarmos o quê? Uma cidade, a salvação eterna, a vida eterna. Mas aqui na terra, Deus está dizendo para mim e para você: permaneça onde eu te coloquei. Não saia sem que eu te autorize você sair. Aleluia. Mas já no certo está difícil. Eu tenho sido humilhado. É um que fala isso, é um que fala aquilo. Eu já não aguento mais. Eu também não, meu irmão. Eu já estou há 14 anos numa empresa, eu estou há 15. Vou falar para você, depois que eu tive alguns problemas, né? 4 cirurgias, 3 cirurgias de joelho, caí, quebrei a perna, e aí me jogaram, meu irmão, para o departamento. Já faz 10 anos que eu estou nesse departamento, exercendo a função e não ganho por ela. Aonde eu vejo os colegas de trabalho que exercem a função, e eu vou falar bem abertamente, que ganham 6, 7 mil reais por mês, e eu ali, meu irmão, ganho meu salarinho de vendedor. E ainda jogado numa reserva, tem um tal de reserva, um negócio que é da empresa lá, que fica lá nos reservas, vendedor reserva. Eu ganho pela média da unidade. Se a unidade for bem, eu tenho um bom salário. Se ela for mal, eu não tenho um bom salário. Por isso que eu nunca sei, eu sempre falei isso, eu nunca sei quanto eu ganho. Mas só, meu irmão, que quando eu comecei a aprender a palavra de Deus, eu comecei a entender que Deus é um Deus da minha provisão. Amém. E se eu estou lá até hoje, porque Deus Ele quer que eu fique lá. Porque o dia que Deus falar, o seu dia chegou, nada vai me segurar dentro daquela empresa. Mas estou lá. E é ali que eu vou continuar. E olha, meu irmão, quantas vezes eu tive vontade de subir no RH da empresa e sair fora. Quantas vezes meus lábios desceram para ouvir palavras que me machucavam por dentro. Quantas vezes eu entrei na mesa com um gerente, sentei ele disse para mim assim: você é um inútil, dessa forma, meu irmão, você é um inútil. Você é um rapaz enfermo, um novo mas doente. Eu disse assim para ele, e eu falo, meu irmão, eu não tenho medo não. Eu disse: olha, chefe, pessoas igual você, já foram 6 que passou aqui e foram embora, e eu permaneci. E foi dito feito, ficou 2 anos na empresa, saiu e eu estou. Glória a Deus. Mas a gente que ouve, que recebe, não é fácil, meu irmão.
Eu também passo no nosso bocado. A minha esposa, minha filha sabe o que nós passamos. Mas, meu irmão, eu aprendi o quê? A glorificar o nome do Senhor Jesus em todo o tempo. A não murmurar. Por quê? Porque Deus sempre provê, de uma forma ou de outra. Deus sempre está agindo. E graças a Deus hoje eu estou numa condiçãozinha melhor. Ainda com muita luta, mas eu creio que a minha vitória é certa. No final vai dar tudo certo. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Agora, nós temos que permanecer onde Deus quer, onde Deus nos colocou. Agora, quando Deus te der algo para sair, você sai, meu irmão. E você vai saber quando você vai ter a hora que você sair. Que você vai sair com alegria, na certeza da convicção que Deus já preparou algo melhor para a tua vida. Amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Jacó, permaneça aí, habita aí, persevera aí, porque tem bênção para você, é aí por enquanto. Vocês estão entendendo a mensagem dessa noite? Aleluia, Deus. Bem? Glória a Deus. Boa glória. Quarto e último. Instrução. Deus diz: levanta-te, vai a Betel e habita aí, e edifica um altar para mim, Jacó. Essa é a terceira instrução. Edifique um altar. O que é que Deus está dizendo? Que Deus ele quer continuar tendo comunhão conosco, comunhão comigo, comunhão com você, intimidade comigo, intimidade com você. Amém? Amém. Deus ordena para Jacó edificasse um altar para ele. Mas por quê? Porque Deus queria continuar tendo intimidade com Jacó. Aleluia. Altar, meu irmão, eu anotei aqui, é lugar máximo da nossa intimidade com Deus. Amém? Por quê? Porque altar significa sacrifício, altar significa renúncia, altar significa adoração. E todos nós temos que edificar algum altar para o Senhor. Todos nós temos que edificar altares para o Senhor. Por quê? Porque o altar é o quê? É a marca da nossa comunhão com Deus. É a marca da nossa intimidade com Deus. Amém? Agora, por que adianta? Eu me levanto, vou para a terra, persevero ali. Mas aí, Deus me abençoa. Aí eu viro as costas para Deus. Se Deus está querendo ter intimidade conosco, Deus ele quer que nós continuemos tendo comunhão com Ele. Glória a Deus. Intimidade com Deus, meu irmão. Continue edificando o altar do Senhor da sua vida. Eu tenho que continuar edificando um altar para o meu Deus na minha vida. Se eu quero ser vencedor todos os dias da minha vida, eu preciso continuar tendo o quê? A intimidade com Deus. Eu preciso continuar, meu irmão, oferecendo um sacrifício vivo para Deus. Que é de que maneira a minha vida se entregando a Deus, me dedicando ao Senhor, aos trabalhos na casa do Senhor, me dedicando a Deus, meu irmão. Deus ele quer o quê? Que nós vamos ter uma vida de renúncia a cada dia. Eu sei que não é fácil. Não é fácil mesmo na vida do cristão, porque nós somos perseguidos 25 horas. Meu irmão, olha, eu tenho assim, aprendido muito com o Espírito Santo de Deus, porque uma pregação que o pastor trouxe, isso ficou gravado no meu coração, e eu sempre estou lembrando disso, que ele diz assim, que nós temos que ter um anseio pelo Evangelho de poder, de cura, de unção do Espírito Santo de Deus. Não que antes eu não tinha, não é isso, mas essa mensagem, meu irmão, ela me mexeu comigo, mexeu na minha estrutura. E eu começo a entender que eu preciso me sacrificar cada dia para o Senhor, oferecer esse sacrifício vivo, que sou eu. Cada um de nós precisamos oferecer um sacrifício vivo ao Senhor, que é você, que é o seu irmão da direita, da esquerda, que é a igreja de Cristo. Nós temos que ter uma vida que não é fácil de renúncia. Renunciar pela hora do pecado. Porque Ele quer nos pegar, assim, não é fácil, meu irmão. Somos sujeitos à falha. Aleluia. Olha, essa semana, acho que foi na segunda-feira, na terça. Meu irmão, eu passei um dia, mas estamos na segunda-feira. Eu
dia, estamos atribulados, mas estamos atribulados. Eu falei para minha esposa, falei assim, mãe, olha, hoje eu estou sentindo, meu irmão, mas foi uma ação maligna, o demônio do campo dos infernos na minha vida, que se levantou de uma tal forma segunda-feira, que a minha carne, eu senti isso na carne, meu irmão. Meus braços estavam de uma maneira fraca, meu corpo estava fraco. Eu falei para minha esposa, eu falei, mãe, hoje eu falo para você, as trevas estão querendo reinar na minha vida. Meu irmão, eu passei, olha, das 6 horas, das 4h20 que eu levantei, foi até as 10 da noite, 11 horas da noite. Olha, eu fui para a faculdade, eu não consegui nem assimilar o que o professor estava ensinando, estava ministrando. Uma abrição de boca, aquele negócio ruim, querendo dormir, e minha carne foi sentindo aquele peso, meu irmão. E eu saí, levantei, fui no banheiro e orei, mas Senhor, me ajuda, que negócio é esse? Eu não estou entendendo, por que eu estou passando a sentir tão difícil hoje, aonde eu pude sentir as trevas querendo reinar na minha vida. E não é fácil, meu irmão, porque o diabo é astuto, ele quer me derrubar, ele quer me derrubar a igreja de Cristo, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque se eu continuar edificando o altar do Senhor, meu irmão, o diabo não vai ter êxito. Ele vai continuar andando encurvado no nome do Senhor Jesus. Amém? E quando eu falo encurvado e prostrado, é um sinônimo de derrota, e não um sinônimo de reverência. Mas não é fácil. Mas a instrução dessa noite para a minha vida e para a tua vida: continue edificando o altar para o teu Deus nesta noite. Ou seja, continue adorando o teu Deus, continue glorificando o nome do Senhor, continue falando do seu Deus, dando testemunho, continue, meu irmão, bendizendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Vamos, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o altar, meu irmão, é a marca que nós carregamos também da nossa comunhão com Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Meu irmão, é guerra. Nós temos que entender que é guerra. É guerra, e essa guerra é espiritual. É algo que você não consegue enxergar com os olhos carnais. Nosso irmão Robson ministrou a palavra na sexta, falando acerca do óleo. Eita Deus! Este óleo que nós carregamos é um óleo precioso, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus. Há um óleo que está dentro de você, que está dentro de mim, chamado Espírito Santo de Deus. Nós temos a unção do Espírito. Eu preciso falar isso porque o Espírito Santo de Deus está me falando para me falar. Eu preciso dizer, meu irmão, hoje a igreja, de uma forma geral, muitas igrejas têm ficado deixando essa unção de lado, para viver um evangelho, meu irmão, de prosperidade, só de prosperidade, e está esquecendo do evangelho de cura, de poder, de unção, como o nosso pastor falou. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, você vem para a igreja, vem para a igreja. Louve a Deus, se alegre, glorifique o nome do Senhor. Nós temos que entrar nessa fiação que o Espírito Santo de Deus quer que nós entremos. A cada vez que nós vemos no altar, na presença de Deus, nós estamos dizendo que você não está entendendo, é isso. Mas muitas das vezes, e agora eu vou falar na propriedade, na autoridade do Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós vemos aqui, meu irmão, o culto ele está pesado. Meu irmão, o grupo não vai estar louvando, as irmãs estão louvando. Meu irmão, nós não estamos aqui para presenciar, para prestigiar o grupo de louvor, nem as irmãs, nem os varões, nem ninguém. Nós estamos aqui para prestigiar Deus. E aí, meu irmão, se nós começamos aqui a
Glória a Deus. Avivamento é estar diante da presença de Deus, meu irmão. Que é o maior avivamento que isso. Se eu estou diante da presença de Deus, diz, meu irmão, que eu tenho que pular de alegria. A tristeza era salva de alegria. Amém? Meu irmão, isso é edificar o altar na presença de Deus. Nós precisamos mudar alguma coisa a cada dia da nossa vida. Glorifique, meu irmão, exalte, busque a unção do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando isso de uma forma globalizada. Hoje não se vê pessoas buscando a unção do Espírito. Fechei do poder de Deus, como o pastor falou. Que é esse evangelho? Evangelho de poder, de unção. E aí quando eu falo poder, meu irmão, não é isso aí. Não é isso não. Não sou contra, eu sou, meu irmão. Eu sou nascido do fogo. Eu falo para o meu selecionista, eu nasci do fogo. Eu falei, eu também. É que nós, Deus vai nos ensinando através da palavra. E quando o Espírito Santo ele quer mover, ele move mesmo. Ele não mata quem segura, não. Só que você vai saber que é Deus falando, Deus movendo. Mas nós temos que querer ser cheios desse azeite que foi ministrado na sexta. Para quem não veio, perdeu. Eu estou terminando. Meu irmão, eu não estava na minha ministração, mas Deus está falando comigo, com você. Olha, chega aqui na quarta, olha que pensa, na sexta, meu irmão, tem pouca gente. Ah, eu vou viver na igreja? Não, vai viver no mundo então. Não, meu irmão, vamos viver para Cristo. Quando é um problema mais sério, Deus sabe, não, Deus sabe, Deus sabe de tudo, meu irmão. Aleluia. Porque Deus ele quer que você esteja aqui com Ele, no tabernáculo dele, adorando. Não, hoje eu vou me desmarcar para a igreja. Não tem mais, eu vou me desmarcar com meu Deus, hoje é dia de culto, eu vou fazer um culto. Amém? Eu vou fazer uma pergunta e já vou terminar. Aleluia. Para a minha vida e para a tua vida. Mas seja sincero, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém. Você ama esse ministério? Amém. Você ama o teu pastor? Amém. Amém, ama. Então, se nós amamos esse ministério, se nós amamos essa igreja, se nós amamos o nosso pastor que é o nome de Deus, e além de tudo isso, nós amamos mais ainda a Deus em primeiro lugar, por que não cultuar a Deus na quarta, você se reunir a cada dia e ajudar este ministério a ganhar almas para o Senhor? Por que eu venho na quarta, na sexta não venho? Por que na quarta vez eu vou te dar, na sexta vem meia dúzia? Ah, não, meu irmão. Há tempo para todas as coisas. Amém? Deus ele encontra conosco. Nós temos que cultuar esse Deus. Não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo. Por quê? Porque Deus ele quer que nós edifiquemos o altar para Ele. Amém? E nesta noite nós continuemos edificando um altar para o Deus Todo-Poderoso. Amém? E a conclusão é essa daqui. Aleluia. Havia um propósito de Deus na vida de Jacó. Há um propósito de Deus para a tua vida também. Mas para que esse propósito se realizasse na vida de Jacó, Jacó teve que obedecer às instruções do Senhor. Nesta noite, meu irmão, façamos como Jacó, para que a bênção de Deus seja manifesta na minha vida e na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Se você quer ser vitorioso, receber essa vitória, então, meu irmão, vamos fazer como Jacó, obedecer as instruções do Senhor nesta noite. Amém? Porque se a gente fizer isso, nós seremos vitoriosos aqui nessa terra, no nome do Senhor Jesus. Amém? Se você recebeu essa palavra no teu espírito, aplauda a Deus Todo-Poderoso.
você também possa essa palavra que foi pregada. Amém? Viva o melhor de Deus a cada dia. Lembrando que bem estamos se findando. Então, fique firme na presença de Jesus. O diabo é astuto, quer tirar. Fique com Jesus, com Jesus é melhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Oh, glória. Minha vida
queremos te louvar, Pai, te agradecer por esse culto profético. Obrigado pela tua palavra que sempre nos orienta, meu Pai, que sempre nos ajuda a seguir o caminho certo, o caminho correto, meu Deus. E que nós, ó Deus, a cada dia possamos nos levantar e edificarmos um altar para o Senhor. Senhor, nos leve em paz para casa. Nos livre das mãos que derramam sangue, de assalto, de acidente. Continue dando ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. E na autoridade que o Senhor me concede como ministro desta casa, eu abençoo o teu povo com a bênção apostólica, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós, que todos nós possamos dizer amém. Deus continue te abençoando e dê a graça e a paz ao seu irmão.